Olá, sejam bem-vindos às reuniões preparatórias do 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Eu sou Ana Frazão, pertenço à comissão organizadora do Congresso e hoje, com muita alegria, eu tenho a honra de receber aqui dois convidados muito especiais, a conselheira Paula Azevedo, superintendente-geral do CAD, Alexandre Macedo, que vão conversar conosco sobre direito da concorrência em tempos de pandemia. Então, desde já, eu deixo aqui o registro do meu carinho, da minha admiração por ambos, o meu agradecimento por estarem compartilhando do seu precioso tempo conosco. E já para começar aqui a nossa conversa, gostaria de propor aos nossos convidados que pudessem colocar suas primeiras impressões sobre o que vem acontecendo com os mercados, com as condições concorrenciais diante dessa pandemia e em que medida isso impacta o direito da concorrência. Nós temos assistido aí uma série de novidades, a própria Lei 14.010, muito debatida e que procurou trazer algumas adaptações para o direito da concorrência nesses tempos. O CAD já tomou também uma série de iniciativas muito interessantes, inclusive com uma nota informativa sobre cooperação de concorrentes. Então, nesse sentido, eu acho que podíamos começar a nossa conversa com esse tema. E aí, ladies first, gostaria então de começar com a nossa querida conselheira Paula Azevedo, já deixando registrada aqui, mais uma vez, a minha admiração, meu carinho e meu agradecimento pela sua presença, Paula. Obrigada, Ana. Bom, começar saudando a todos que nos assistem e a você, Ana, ao Alexandre, meu querido colega de CAD. E eu acho que, Ana, eu acho que esse bate-papo informal vem em boa hora, né? Porque a gente tem tido tantas discussões sobre novidades que é sempre bom também a gente parar e pensar um pouco e conversar um pouco sobre tudo que está acontecendo. Então, o que eu vejo hoje como sendo o principal desafio, ou melhor, o principal assunto, né, que a gente talvez tenha que enfrentar não só hoje, mas no próximo ano, nos próximos 2 anos? Eu acho que a gente vai acabar vendo um aumento de concentração econômica, não em decorrente de uma mudança de entendimento, uma flexibilização dos padrões antitruste, como vários têm defendido, mas em razão de uma recessão que a gente vai enfrentar, que ainda não está muito claro se vai ser uma recessão em V, em U, em swoosh da Nike, ninguém sabe exatamente como é que vai ser essa retomada. E quanto tempo vai durar essa retomada. E a gente sabe que sempre que tem uma recessão, acaba tendo uma concentração econômica um pouco maior nos anos subsequentes, até para ter essa retomada, empresas são compradas. A gente tem no Brasil uma economia que é tradicionalmente mais concentrada do que talvez em países mais desenvolvidos, como mercados como Estados Unidos, Europa. Então, o que a autoridade da concorrência vai fazer nesse momento, né? Vamos continuar com o mesmo critério de análise, por exemplo, e de concentração econômica, vamos continuar com os mesmos objetivos de eficiência distributiva, ou vamos ter que passar para uma eficiência alocativa, ou vamos ter que focar mais no bem-estar do consumidor, interpretado de uma forma um pouco diferente, talvez levando em consideração também a autodeterminação informativa, a privacidade de dados, que a gente está vendo que esse um assunto que vai acabar surgindo, principalmente nesses novos mercados, e a dependência da retomada na economia digital. Mas, mais do que qualquer coisa, eu acho que a gente vai ter que ponderar esse aumento de concentração com a preservação do bem-estar da concorrência. Então, de que forma o CAD vai contribuir para a sociedade, para a economia brasileira, fazendo com que os negócios que precisam acontecer aconteçam, para que a retomada econômica seja a mais rápida possível, e, ao mesmo tempo, proteger a economia de uma concentração excessiva e talvez, acho que não é nem concentração excessiva que eu queria dizer, mas uma concentração... Aqui que sempre fica mais difícil, né? A concentração excessiva versus a concentração que é necessária para que o mercado, ou melhor, para que a economia continue rodando. Então, acho que nesses próximos meses, anos, acho que a gente vai acabar sendo muito demandado e a gente vai ter que fazer um exercício muito grande de ponderação.
Perfeito, Paula. É muito interessante até esse ponto que você coloca, porque antes da pandemia o que a gente via era uma série de obras de autores do antitruste, de autores que não eram do antitruste, mas acabaram chegando ao antitruste exatamente para fazer uma crítica ao excesso de concentração em vários países, as consequências dessa concentração, inclusive em relação à desigualdade, aumento de preços para o consumidor, e de certa forma vem a pandemia para mudar, dar uma sacudida aí em tudo isso, né? E eventualmente mostrar que, enfim, a concentração pode se justificar nesse cenário a partir de outros pressupostos. Mas o que diz aí o nosso superintendente? Quais são suas impressões, querido? Desde já agradecendo mais uma vez pela sua presença. Obrigado, professora Ana, obrigado pelo convite, cumprimentar minha amiga e colega de CAD, Paula. Bom, a gente tem falado demais assim de concorrência e pandemia, e acho que em dois aspectos, né? Uma coisa é a gente olhar para o momento agora, pandemia, isso é uma forma de pensar o direito antitruste, e uma outra forma é o pós-pandemia. Então, a gente tem problemas iminentes que temos que resolver enquanto a pandemia está acontecendo, e a gente vai ter problemas para resolver em um futuro próximo, no pós-pandemia, que é muito isso que a conselheira Paula acabou de dizer. Como é que o mercado vai ficar, como a economia brasileira vai reagir, e a gente não tem uma ideia muito clara, né? A gente sabe que vai ter uma recessão, mas a gente não sabe exatamente o tamanho dela. A gente tem visto uma questão de política econômica, de geopolítica no mundo, um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado a ver há alguns anos atrás. A gente começa a perceber retomada de um protecionismo por algumas das grandes nações, de algumas das potências econômicas. Isso é uma diminuição da globalização, os países se fechando, uma maior discussão sobre política industrial, criação de campeões nacionais. A gente já via isso muito nas nossas reuniões do BRICS, a gente está vendo a Europa fazer isso também, os Estados Unidos também com Trump, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O que eu estou percebendo é que parece que a gente está voltando alguns anos atrás. Tá? Nós estamos indo para o mundo de 1970, 1980, por aí, parece que a gente está voltando. E a impressão que eu tenho, se analisar a história, é meio que um pêndulo, né? Às vezes você tem um pouquinho mais de liberalismo no mundo, às vezes você tem um pouquinho menos, e as coisas vão se ajustando, né? A gente não sabe exatamente como vai ficar. E aí, toda vez que eu falo isso, eu penso em relação ao direito antitruste, né? Como é que deve ser a postura da autoridade antitruste? O que é o correto fazer? E isso vai ao encontro do que a conselheira Paula falou em relação aos objetivos do direito antitruste, né? A primeira coisa que, para mim, eu acho que tem que ficar muito clara é que, no momento da pandemia, é muito ruim fazer mudança, porque agora as coisas estão ruins. E a chance de você pensar que o sistema 1 do cérebro tomar uma decisão errada é muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado com mudanças em momento de crise. É muito mais fácil você entender como essa crise vai se estabilizar e quais são as consequências dela para a gente tomar a decisão adequada. Essa discussão de objetivos do direito antitruste não é uma discussão nova, é uma discussão muito antiga e que teve uma mudança de rumo lá na década de 70, final da década de 70, com o caso Silvânia, com a corte, as cortes americanas, e principalmente nesse julgamento com Robert Bork, mudando essa abordagem, né? Trazendo o welfare standard mais para perto, uma questão de eficiência e preocupação com o consumidor e isso mostrando que você aumentaria a satisfação do consumidor a partir desse tipo de análise. O mundo tem mudado um pouco isso, né? Agora, principalmente a Europa, isso capitaneado pela Europa, e a gente não sabe se é uma mudança mesmo de posicionamento ou uma evolução do antitruste ou é um discurso
um discurso protecionista da Europa no sentido de tentar trazer a brasa para a sua sardinha, né? Se você pegar das 10 maiores companhias do mundo hoje, 7 são de tecnologia, não tem nenhuma europeia. Então, você começa a perceber uma certa mudança e as autoridades antitruste não estão gostando muito dessa história, mas você sente a pressão dos estados, né? Veja o caso Siemens e Alstom, que aconteceu em relação ao governo alemão, ao governo francês, quando a gente barrou a operação. Então, a gente aqui na América do Sul, a gente está de olho no que está acontecendo, né? Como o mundo vai se ajeitar em relação a isso, né? Então, essa discussão não é uma discussão nova, é uma discussão antiga e que agora está sendo mais discutida ainda em função do momento que a gente vive. Então, nós temos uma preocupação muito grande de qual vai ser a posição, sob o ponto de vista de política antitruste brasileira em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente sabe o quanto é internacionalizado o direito concorrencial, o quanto a gente depende dos outros países, o quanto as cooperações, as investigações em conjunto, as multinacionais que têm negócios em outros países, importam para o mercado brasileiro. Então, não dá para a gente também fechar os olhos para o que está acontecendo na Europa, para o que está acontecendo no resto do mundo, a China vindo com essa força toda e os Estados Unidos se mantendo um pouco mais conservador. A gente precisa pensar como país, como o Brasil vai ficar, né? Eu acho que depois a gente pode discutir um pouquinho mais sobre objetivos do antitruste, mas acho que de início para a largada, a pandemia trouxe essa maior preocupação de cada um defender o seu. Vem cá, como é que é? Meu pirão pouco, minha farinha primeiro, não é isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Minha farinha pouco, meu pirão primeiro. Será que é isso que a gente vai? Ou a gente vai manter, de repente, a ingenuidade de dizer o seguinte, não, minha análise é sempre em relação a esse aspecto. Agora, isso aqui eu estou discutindo, viu, Ana e Paula e todos que nos assistem aí, é muito mais algumas provocações. Eu tenho uma opinião em relação a isso e não sei se é realmente papel da autoridade concorrencial. Que é importante essa discussão, eu não tenho dúvida. Eu só não sei se nós somos as melhores pessoas ou a melhor instituição para endereçar esses problemas. Excelente. A gente vai voltar a esse ponto daqui a pouquinho, mas eu queria até fazendo um gancho com o que o Alexandre acabou de dizer, né? Essa dificuldade de mudarmos cenários em momentos de crise, mas na prática isso aconteceu por meio da Lei 14.010. E eu queria saber de vocês quais são as impressões a respeito dessas modificações, se elas realmente foram necessárias, se elas são adequadas, se de fato elas endereçam as maiores preocupações que existem nesse atual cenário. Paula, qual que é a sua opinião sobre isso? Ana, a Lei 14.010, eu acho que ela veio como uma forma de demonstrar uma sensibilidade em alinhamento institucional, não só do parlamento, como do executivo, do judiciário, e tentar tirar alguns entraves, né, uma parte da burocracia que poderia gerar talvez entraves excessivos, desnecessários aos agentes econômicos nesse momento. Na prática, eu tenho dúvidas sobre o quanto que essa lei de fato vai desburocratizar. Eu acho que ela traz sim a desnecessidade de notificar, por exemplo, joint ventures, né? Que historicamente no CAD são joint ventures, são consideradas societárias, embora não tenha uma definição jurídica para o termo, né? Então isso pode eventualmente gerar uma confusão. Os contratos associativos, que também não precisam ser notificados, de toda forma, talvez não seriam notificados em razão da jurisprudência do CAD, do entendimento de que contratos associativos abaixo de 2 anos não precisariam ser notificados. E em relação
aos incisos, agora me falhou a memória, quais são os incisos 15 e 17, né, que foram suspensos, do 36, Isso, parágrafo 3º. exatamente, acabei de É isso conferir. mesmo? É Nossa, isso consegui mesmo. lembrar. Não, também Mas não lembrava que não, mas eu abri a lei agora e conferi. que é preço predatório e fechamento sem justa causa de empresas, né? O preço predatório é uma conduta que, embora tenha sido investigada pelo CAD, nunca foi julgado um caso de preço predatório, e de fechamento sem justa causa, se não me falha a memória, acho que nunca foi investigado. Não sei se o Alexandre talvez se lembre de algum, mas eu não lembro de nenhum. Então, eu acho que isso passa mais uma sinalização por parte do Legislativo e até mesmo do CAD, de que nesse momento o CAD vai focar os esforços naquilo que é realmente necessário. Então, vamos olhar para atos de concentração que precisam ser aprovados em pouquíssimo tempo. A ESG, claro que o Alexandre vai poder falar muito melhor do que eu, mas parabenizo a ESG pela velocidade com a qual tem analisado atos de concentração. Eu sei que tem, por exemplo, um de linhas aéreas que eles analisaram em 7 dias. Eu não sei nem como é que ele consegue fazer isso com a equipe dele, mas enfim, consegue. A gente tem também que focar naqueles casos que a gente precisa de medidas preventivas, medidas urgentes para preservar o mercado ou para eventualmente autorizar um ato de concentração que precisa de uma autorização precária e liminar. A gente precisa olhar para as consultas, para as petições que estão sendo notificadas ao CAD, para a interface com os administrados que precisam de uma resposta urgente. E eu acho que a Lei 1410 ela também traz essa sinalização, né, a codificação do bom senso, de que nesse momento de pandemia, evidentemente o CAD vai analisar tanto as condutas que eventualmente sejam infrações como os atos de concentração dentro do contexto de uma pandemia, dentro de um contexto de que as ações estão sendo tomadas para mitigar os efeitos da crise sanitária. Então, vai ser dado um peso diferente para aquela conduta do que se estivéssemos em tempos normais. A meu ver, a lei traz esse espírito e ela traz esse espírito de desburocratização. Uhum. Interessante, até porque essa função de sinalização, essa função supostamente simbólica da lei, que durante muito tempo foi desprezada, mas hoje tem sido enaltecida por tantos e tantos juristas, e a gente sabe realmente o quanto ela é importante. Eu queria ouvir o Alexandre também a esse respeito, mas aproveitando para acrescentar aqui uma pimentinha, né? Porque apesar da suspensão do inciso 4º 90, nós temos um parágrafo 2º dizendo que essa suspensão não afasta a possibilidade de análise posterior do ato de concentração. Então, eu queria saber dele como é que ele vê isso, se a ESG terá uma preocupação de fazer uma espécie de monitoramento de mercado para eventualmente identificar esse tipo de questão ou algum outro procedimento semelhante. Tá. Então, eu tendo a concordar com a Paula e em tudo que ela disse. Assim, se você pegar o artigo 14 da lei, ela tem um caput e tem 2 parágrafos. Para mim, eu sou muito crítico em relação a essa lei, porque eu acho que ela atrapalhou. Ela poderia ter o espírito de ajudar, mas ela atrapalhou. Ela suspende a investigação de 2 incisos que a gente nunca investigou, então, a gente investigou, mas isso não seria um problema. Então, ela tenta resolver um problema que não existe. Aí, ela vai para o parágrafo 2º e cria um problema. E por que eu critico a lei? E vou te dizer que a forma como ela foi aprovada, ela foi muito melhor. E aí aqui a gente agradece ao Senado pelas emendas que fizeram, porque pelas emendas que os senadores apresentaram lá, porque ela melhorou muito e mitigou muito a insegurança jurídica que o texto original iria trazer, né? Para mim, o que eu vejo é que o texto original, na minha visão, foi feito por alguém que não é da área de concorrência. Porque suspender 2 incisos que não existe e suspender, inclusive, a notificação obrigatória que as empresas teriam, a pré-notificação que elas teriam para um ato de concentração, é dizer o seguinte: nós temos um problema. Qual é o problema?
as empresas estão no meio de uma pandemia e precisando se concentrar. O CAD tem um procedimento de notificação prévia. Então, vamos fazer o seguinte, como está na urgência, não precisa mais notificar o CAD. Você pode se juntar e não notifica o CAD, porque o CAD vai demorar muito para responder. Isso não é verdade. Então, é um problema que não existe. E quando ela faz isso, qual é a leitura que eu faço de uma pré-notificação? É duas empresas querendo fazer, por exemplo, uma joint venture ou um contrato associativo, que não tem uma definição muito clara sob o ponto de vista jurídico, como a Paula acabou de dizer. Você pegar a resolução 17 lá do contrato associativo, ela dá alguns contornos, mas ela não diz exatamente o que é um contrato associativo. O contrato associativo está muito próximo de uma joint venture contratual, então a gente não sabe muito a diferença. Assim. E aí, quando eu faço uma leitura dizendo o seguinte, olha, a lei diz, venha ao CAD, se vocês quiserem fazer um contrato associativo, dois concorrentes, venha ao CAD, pergunta se pode, porque sempre a gente vai fazer em tempo recorde, foi o que a gente fez, nosso prazo é de 13 dias. Em 13 dias as empresas não montam o contrato associativo, e a gente analisa o contrato associativo, essa é a média do rito sumário. Então venha ao CAD, que eu vou lhe dizer, pode fazer dessa forma. E aí, você tem a segurança de tocar essa operação sem o CAD te incomodar depois. A não ser que você descumpra o que o CAD determinou. Quando essa norma vira e diz assim, olha, não precisa notificar, ele tira as empresas da porta do AC e coloca no CAD na porta do PA. É simples. Porque se eu não analisar como um ato de concentração, nada me impede de eu analisar como uma conduta. Olha a insegurança jurídica que essa norma gera para as empresas. Além do que, nem elimina a possibilidade de eu chamar a operação depois para analisar. E aí virá a confusão que era da Lei 8884, quando a notificação era posteriori. Aí veja, o artigo ainda delimita. Quem é que vai fazer um ato de concentração no formato de um contrato associativo, pelo prazo estipulado na lei, durando só até a pandemia, e não notificar o CAD, sendo que já não era notificável mesmo, porque pela resolução 17, contrato associativo abaixo de 2 anos não precisa notificar. Meu Deus, assim, ó, é uma série de coisas que não faz muito sentido, né, nessa norma. Então, assim, para mim, o importante dessa norma é o parágrafo 1º, que diz o seguinte, ó, vou ler aqui, na apreciação pelo órgão competente das demais infrações previstas no artigo 36, caso praticadas a partir de 20 de março e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto tal, deverão ser consideradas as circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia do coronavírus. Esse parágrafo é perfeito. Porque é isso que a autoridade antitruste tem que fazer. Ela tem que entender o momento difícil que as empresas estão passando, que o mercado está passando, que todo mundo está passando. A gente está vivendo um lockdown, uma queda brusca de demanda, dificuldade de produção, problema de logística. Aí sim o CAD tem que realmente entender este momento. E a gente tem feito, tanto nos atos de concentração e nos casos de conduta. O que não quer dizer diminuir padrão de análise. Porque diminuir padrão de análise pode ser um problema muito grande, porque eu resolvo uma questão de curto prazo, mas gera um problema enorme a médio e longo prazo. Veja, a pandemia vai passar, a concorrência tem que ficar. Essa é uma discussão importante. Eu tenho que saber qual é o impacto de uma decisão da autoridade antitruste a médio e longo prazo também, não só a curto prazo. E eu tenho que contrapor essas coisas. A gente tem que ter responsabilidade de entender o que vai acontecer posteriormente, mas evidentemente que entendendo o momento difícil das empresas. Então, Ana, na minha opinião, a lei não é das melhores, pelo menos no artigo 14, na parte que fala de direito concorrencial, o resto eu não tenho nem competência para dizer, mas em relação ao artigo 14, ele deveria ser resumido só no caput e o parágrafo 1º virá o caput do artigo 14. Era só isso. O resto tem gerado insegurança jurídica e não tem ajudado em nada este momento. Tentou resolver um problema que não existe,
e acabou, como eu sempre digo, né, o Estado, quando vai intervir, tem que tomar muito cuidado, porque achando que vai corrigir um problema, pode gerar outro ainda maior. Não, perfeito, e eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que essa legislação de crise, ela nos permite fazer uma série de reflexões. Talvez essa valorização exacerbada que nós brasileiros sempre damos à lei, como se todos os nossos problemas fossem resolvidos por uma mudança legislativa, que já é complicado em tempos de normalidade, se torna ainda mais complicado em tempos de crise. A tramitação é mais apressada, não há tempo da devida reflexão. E como vocês colocaram, ainda que as intenções sejam boas do ponto de vista de sinalização, você pode criar uma série de problemas que não estavam no radar e, no fim das contas, o custo-benefício não ser tão grande, né? E eu acho que uma das grandes questões, além de tudo, é o problema das coordenações, porque as coordenações não estruturais, ou seja, aquelas que não são propriamente contratos associativos, elas acabaram ficando aí num certo limbo, e até por isso eu queria voltar a esse assunto com a Paula, para que ela pudesse explicar um pouquinho os objetivos dessa nota informativa sobre coordenação, porque eu não tenho a menor dúvida que talvez esse seja, se não o mais importante, mas um dos mais importantes problemas concorrenciais. Como é que esses agentes vão poder se coordenar, ainda que não pela via da estrutura, e também vão precisar de uma série de critérios para não caírem no risco do PA, como o Alexandre bem colocou. Ou seja, PA, para quem não está tão acostumado com o jargão, é o processo administrativo, é o controle de condutas. Então, nesse sentido, Paula, como é que você vê essa nota informativa? Quais foram os principais objetivos e quais são aqueles critérios que você considera mais importantes nesse momento para a coordenação? Então, Ana, essa nota informativa, ela surgiu a partir de uma série de conversas que nós tivemos internamente. Inclusive, aqui eu queria até ressaltar o papel do Alexandre nessa conversa, porque num primeiro momento a gente estava pensando em fazer um tipo de nota, e depois de uma conversa que eu tive com ele, muito lúcida, diga-se de passagem, ele me convenceu e convenceu os membros da comissão da gente mudar um pouco o enfoque da nota, e aí saiu isso que foi publicado. Mas o que é essa nota? Essa nota, é uma sinalização do CAD, que a gente está ciente da necessidade de eventual cooperação e colaboração entre concorrentes, e não só entre concorrentes, mas entre empresas que compõem o mesmo mercado, a mesma indústria, a mesma cadeia, tá? Porque aqui a gente está preocupado não só com a interação horizontal, mas também a vertical. Então, essa nota informativa, ela traz alguns aspectos, alguns contornos para balizar essa cooperação. Ela traz também a informação de que o CAD não vai flexibilizar o seu padrão de análise. Estamos de forma muito coerente, eu acho que não só internamente, muito coeso, mas não só internamente como internacionalmente, de que a gente não vai flexibilizar o nível o padrão de análise antitruste durante a pandemia para não gerar os problemas de médio e longo prazo que o Alexandre acabou de comentar. E isso eu acho que é uma coisa não só no Brasil, essa é uma ideia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o que essa nota traz? Ela traz alguns contornos para uma cooperação com conformidade com a lei antitruste, com a jurisprudência do CAD. Então, ela traz algumas indicações, por exemplo, se vai fazer uma cooperação, qual é o escopo dessa cooperação, qual é o tempo dessa cooperação, quais são os limites da cooperação, que tipo de informação não pode nunca ser trocada. Então, a gente traz esses contornos, mas eu acho que o mais importante dessa nota é a procedimentalização de como obter uma resposta da autoridade. Por quê? Existem algumas formas de cooperação que não seriam notificáveis ao CAD. Não é um ato de consideração, não é um contrato associativo, ou às vezes é um contrato associativo, mas de curto prazo. E as empresas de forma muito legítima, algumas estão receosas de fazer um determinado tipo de cooperação que depois pode gerar um processo administrativo. Então, elas preferem ter algum tipo de sinalização da autoridade de que essa cooperação não vai depois gerar um problema maior para elas do que, às vezes, deixar o mercado como está. Então, a gente informou para a comunidade antitruste que existem basicamente 3 procedimentos para obter algum tipo de resposta da autoridade, e essa resposta depende justamente do procedimento.
Então, primeiro seria uma conversa com a Superintendência Geral. Isso é algo que já acontece, que eu vou deixar até o Alexandre comentar um pouco mais esse ponto. A segunda seria por meio de uma petição. Essa petição, inclusive, já foi, até mesmo antes da nota informativa, foi utilizada por uma série de empresas da indústria de alimentação e bebidas, que fizeram uma petição ao CAD informando de uma cooperação que seria feita e pedindo da autoridade algum tipo de reação. Então, o que essa nota informativa traz é a procedimentalização. Então, como que eu faço essa petição e que tipo de resposta eu posso esperar da autoridade? Então, no caso de uma petição, a resposta que virá será algo no sentido de que essa ação não traz indícios de um processo administrativo nesse momento. Então, a partir dessas informações, não vamos abrir um processo administrativo. E a terceira via seria por meio de uma consulta. As consultas, como vários devem saber, elas têm que ser respondidas em até 120 dias e elas apresentam, e a resposta é vinculante, não só às partes, como ao tribunal. Então, essa é uma forma das empresas obterem uma maior segurança jurídica. Você apresenta uma consulta. Só que a consulta, ela pode ser respondida em 120 dias. 120 dias é muito tempo para um momento de uma pandemia, às vezes uma resposta que precisa ser urgente. Mas apesar de termos 120 dias, o CAD, historicamente, a nossa média em 2019, acho que, se eu não me engano, foi de 60 dias para responder uma consulta. E, sabendo que é uma pandemia, evidentemente, a gente vai tentar responder no menor prazo possível. Então, essa é uma forma da empresa poder entrar com uma consulta no CAD, obter uma resposta vinculante, que é algo que vai trazer muita segurança jurídica, depois não vai levar para um processo administrativo, e são casos em que não é um ato de consideração. Então, a nota informativa, ela está aqui justamente para procedimentalizar como que a comunidade pode ter uma resposta rápida e eficiente da autoridade. Esse é o pensamento por trás dessa nota informativa. Obrigada, Paula. Aliás, é importante aqui também registrar a excelência do CAD nesse exemplo que você mencionou da indústria alimentícia e de bebidas, né? Porque parecia ali uma primeira oportunidade em que o CAD tinha que fazer esse tipo de apreciação e tudo funcionou, pelo menos ao meu juízo, e acho que é o juízo de todos que acompanharam esse caso, de uma maneira muito eficiente, de uma maneira muito rápida, e mesmo a partir daquele exemplo, já mostrando realmente para os agentes econômicos alguns parâmetros importantes, e principalmente alguns cuidados, como acesso e divulgação de informações concorrencialmente sensíveis, questões de proporcionalidade e adequação nos meios. O seu voto mesmo explora muito isso, né? Determinadas ações que poderiam ser justificáveis, outras nem tanto, porque precisavam ser feitas em conjunto e não separadamente, como talvez seria mais cauteloso do ponto de vista concorrencial. Mas como a própria Paula já passou a bola para você, né, Alexandre, eu acho que é importante também te ouvir a respeito dessa iniciativa que eu considero também muito importante do ponto de vista de segurança jurídica. Uma das coisas, quando se trata de colaboração entre competidores, especialmente nessa crise, que a gente tem visto o mundo fazer, é sempre frisar a questão da transparência. É importante que as empresas saibam como a autoridade antitrust vai se portar, quais são os limites, porque aí a gente consegue duas coisas. Primeiro, ajudar quando realmente está precisando e evitar também comportamentos oportunistas. O que a gente percebeu, e aqui na prática, e na verdade essa nota ela acabou refletindo o que o CAD viria fazer e vinha fazendo nessas questões de crise, desde lá da crise dos caminhoneiros, quando a gente discutiu a questão lá do compartilhamento de infraestrutura das distribuidoras de combustíveis. Existe, na prática, uma discussão muito interessante, que é o seguinte: você imagina, e aí olha o tanto que é transparente e o tanto que a autoridade antitrust tem que estar do lado da sociedade no sentido de entender o momento. Tudo isso começa, como a Paula disse, com uma ligação das partes para a superintendência. A gente faz uma reunião, como essa que a gente está fazendo. Eles chamam a reunião e dizem: olha, nós estamos com um problema e a gente precisa resolver. Eu acho que a solução é fazer uma colaboração entre competidores nesse aspecto. A partir daí, a gente vai
entender se essa colaboração entre competidores segue os requisitos que a gente já via identificando na prática, como a Paula disse, né? Ela é momentânea? Realmente existe esse problema da crise? E realmente isso que vocês estão fazendo resolve esse problema? E vem cá, quais são os impactos a médio prazo? A gente vai contestar esse mercado dele? Vai ser possível de ser contestado posteriormente? Dá para separar? Vai ter troca de informação sensível? Bom, respondendo todas essas perguntas, a gente chega a um resultado. O que a gente percebeu é que várias das reuniões que a superintendência teve, as colaborações, as tentativas de colaboração não passavam nesses critérios. Então, na própria reunião, a gente já sinalizava, dizendo o seguinte, gente, vocês estão muito longe do que o CAD quer. Tá, então o que quer? É isso. Faça o dever de casa de vocês e a gente faz outra reunião. Quando chegava próximo, aí sim a gente começava a discutir e pedir, olha, então peticione. E o nosso tempo, em regra, 3, 4, depois da petição, 3 dias, isso está saindo para a superintendência, subindo para o tribunal, que resolve em 2. Né? Então, esse foi um modelo informal, partindo próprio das características do direito administrativo, né? De informalismo moderado e, enfim, esses princípios que são tão importantes no direito administrativo, que hoje em dia vem sendo realmente usado de uma maneira adequada, visando a finalidade pública. O que a gente percebeu é que isso fez com que teve 2 efeitos importantes. O primeiro é que aquelas partes que achavam que iriam fazer colaboração só porque estavam na pandemia e tudo podia, entenderam que não é bem assim. E o segundo é que aqueles que realmente precisavam não hesitaram em vir ao CAD e dizer o seguinte, olha, é isso que está acontecendo, a gente precisa resolver. Algumas coisas que a gente já disse e repetiu várias vezes e que estava sendo mal interpretado no começo, mas o CAD teve uma postura, não só a superintendência, mas o conselho, principalmente, no sentido de dar um recado muito claro para as partes e dizer o seguinte, olha, colaboração entre competidores é a exceção da exceção. E nós não vamos aceitar comportamentos oportunistas. E esse termo que estão tentando usar de cartel do bem, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém está brincando aqui de fazer cartel e achar que está tudo certo. Não. Tem que ter um propósito específico essa colaboração e eu quero que você me demonstre o porquê que ela é eficiente em resolver esse problema que vocês estão alegando. Porque senão ela não vai. É isso que o CAD disse, sabe? Ana, você sabe que a gente já discutia colaboração entre competidores lá na sua época de conselho. Inclusive você, em vários aspectos, era voto vencido, porque você entendia que podia ter, principalmente nas questões médicas e tal. Assim como eu penso, eu acho que, eu gosto da tese, eu acho que a tese é importante, colaboração entre competidores não é uma coisa absurda de se fazer. Não, ao contrário, ela é extraordinária e pode até gerar eficiência eliminando peso morto. A Austrália tem um procedimento, não só em tempo de crise, mas um procedimento normal de barganha coletiva, ou seja, colaboração entre competidores com barganha coletiva com fundo na tese do poder compensatório. Tem uma estrutura de notificação prévia para isso. Então, isso existe no direito antitrust. Agora, ele veio à tona por conta da crise. E aí as pessoas, nossa, então a gente precisa colaborar, dividir infraestrutura, enfim. O que eu estou querendo dizer é que isso já existe há muito tempo. Isso, mais uma vez, ficou muito aparente em relação, justamente porque nós estamos na crise, mas continua sendo exceção. E aí o papel da autoridade antitrust é fazer o que o Conselho fez, que é soltar uma nota, dando transparência, dando os contornos, dizendo que tem que ser analisado caso a caso, mas orientando a sociedade e o mercado no seguinte sentido. Olha, estamos aqui, estamos cumprindo o parágrafo 1º do artigo 14 da 14.010, mas a gente vai analisar caso a caso com muito cuidado, porque, mais uma vez, a crise passa e a concorrência tem que continuar. Excelente.
Agradeço demais por todos esses esclarecimentos que mostram bem não só a postura séria do CAD diante disso, como também essa preocupação operacional, procedimental, que sem dúvida nenhuma eu acho que é muito importante num cenário de tanta insegurança. Até em razão de todas essas controvérsias sobre em que medida uma coordenação poderia acontecer ou não, é compreensível o receio desses agentes econômicos de serem considerados membros de um cartel diante de qualquer tipo de cooperação. Então, eu acho que foi uma iniciativa realmente muito bem-vinda do CAD. E até voltando a um dos pontos que o próprio Alexandre já havia mencionado para a gente lá no começo, acho até que eu vou devolver a bola logo para você, Alexandre, até para a gente inverter um pouquinho sobre essa discussão de propósitos do antitruste, porque a gente sabe que antes da pandemia já havia toda uma discussão propiciada por tantos fatores, né? Talvez uma crítica cada vez mais contundente da Escola de Chicago, que mostrava as insuficiências da maximização do bem-estar do consumidor, uma série de modificações que decorreram da própria economia digital e que, de alguma maneira, trouxeram provocações sobre em que medida a metodologia antitruste tradicional é compatível ou não para lidar com esses desafios. Então, o antitruste, pelo menos ao meu ver, ele já passava por um momento em que os seus propósitos, a sua metodologia já eram submetidas a uma reflexão. Várias perguntas surgiam daí. Esse critério do bem-estar do consumidor, ele deve prosseguir, deve ser substituído, deve ser ampliado, deve ser conciliado com outros critérios que procurem compatibilizar também uma dinâmica concorrencial, né? Preocupações com concorrência potencial, aquisição de concorrentes, né, as killer acquisitions e coisas do tipo vindo à tona. Qual é a percepção de vocês? Claro, genericamente, a gente sabe que vocês são autoridades, vão manifestar seus posicionamentos nas suas respectivas decisões, mas como é que vocês veem essas discussões? Em que medida a pandemia altera ou não o curso dessas discussões? Vamos começar então com você, Alexandre. Tá, vamos lá. Bom, eu acho que a pandemia não altera e não deve alterar o curso dessas discussões. Eu acho que essa discussão é antecedente à pandemia. O que a pandemia faz é gerar um pânico geral em todo mundo e aí todo mundo querer acelerar esse processo de discussão, mostrando, olha, não está resolvendo, a gente precisa de alternativas. Porque, como eu disse anteriormente, é muito ruim você tomar decisão, principalmente decisão estrutural de política concorrencial, em um momento de crise que vai passar e não vai refletir a realidade daqui a alguns meses mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dito isso, a minha visão, e aqui é muito mais uma visão acadêmica, no sentido de discutir isso e tentar fazer o que é melhor, é que, em primeiro, não tem certo nem errado, tem opção. E essa opção, nós temos duas formas de analisar essa opção política. Uma coisa é o que é o papel da autoridade antitruste e o que é o objeto do direito antitruste. São coisas distintas. Primeiro, o primeiro aspecto é qual é o desenho institucional de uma autoridade. E, para além disso, o que eu quero como política concorrencial? É isso que tem que se discutir. Por exemplo, o desenho institucional do CAD, na minha visão, não me permite analisar, um exemplo, privacidade. Isso, para mim, está muito mais associado ao direito do consumidor em sentido estrito do que direito concorrencial. Mas se, de repente, a gente fizesse uma junção do CAD, Senacom e a NPD numa instituição só, o que é uma excelente proposta, a gente se aproximaria de um modelo do Federal Trade Commission e podia um caso que afeta as três áreas ser analisado por uma instituição só, com uma visão mais holística. E não focado no direito antitruste de maneira específica, aquela análise ortodoxa, no sentido do welfare standard e eficiências. Então, veja, o nosso modelo institucional nos indica algumas coisas. Mas vamos dar um passo atrás. Tá?
essa discussão, como eu disse, não é nova, é uma discussão antiga que começou lá quer dizer, ela começou em 1930, né? 1900 bem lá para trás. E ela teve uma guinada, uma mudada em 1970, final de 1970, com aquele caso que eu disse anteriormente. A partir daí, tentou-se restringir o espectro do direito concorrencial, no sentido de, olha, o que eu preciso analisar é como vai ficar a concorrência. E ficar a concorrência no sentido de proteger os consumidores com melhores serviços, melhores produtos e preço mais barato. Eu faço isso mediante competição. O que eu não posso ter é abuso de posição dominante, como um problema unilateral ou coordenado. Eu tenho uma ideia de quanto mais competitivo e mais players, melhor, mas nem sempre isso é verdade, a depender do mercado. Esse aspecto do welfare standard, com os instrumentos que a gente tem, que aí é um terceiro aspecto que eu vou dizer, a partir de 1980 foi abraçado por todas as autoridades antitruste, menos aquelas menos desenvolvidas e que estavam ainda num país onde não se tinha uma concorrência muito grande, os mercados mais consolidados, tal, como Rússia, como África do Sul, Brasil e tal. Agora, a Europa, Estados Unidos e Canadá e tal, sempre eles acabaram indo para essa linha. O que você percebe agora é um retorno disso, acentuado pela discussão da pandemia, com uma pressa maior de tentar achar soluções. E isso também é em decorrência de duas coisas. A ausência de instituições que façam isso de maneira adequada, ou seja, resolver problemas sociais e políticos que afetam o mercado de uma maneira adequada. E outra, o enforcement da autoridade concorrencial. Então é o seguinte, eu tenho um exemplo, um problema tributário de empresas que não pagam tributo, são devedores contumazes, não pagam tributo, e aí, a partir do momento que não pagam tributo, tem vantagem competitiva, e pelo fato de ter vantagem competitiva, agora nós vamos lá no CAD, porque o CAD resolve, porque a Secretaria de Fazenda não resolve, então o CAD resolve. Então, ainda assim, há esses dois aspectos, sob o ponto de vista de conduta, do que eu quero analisar como sendo um elemento marginal à análise específica do direito antitruste, mas que afeta a concorrência. E a outra coisa é se eu posso usar a política pública de direito concorrencial como instrumento para melhorar outras questões da economia, e não especificamente o bem-estar do consumidor. Eu vou fazer uma distribuição de renda via direito antitruste? É esse o objetivo? Eu vou cuidar do direito do trabalho via direito antitruste? Eu vou cuidar, por exemplo, de soberania nacional, agora o Brasil em liquidação, a gente numa depressão, empresas brasileiras quebrando, dólar a 6, vão vir os americanos, os europeus, os chineses, os russos e comprar o Brasil inteiro. Isso é um problema do CAD? É o CAD que tem que barrar? Ou não nos interessa a nacionalidade da empresa e sim a eficiência sob o ponto de vista do welfare standard? Será que o Brasil não deveria ter outra instituição que fizesse isso? Que se preocupasse com a questão de soberania? Será que isso não deveria ser feito por questões legislativas? Será que não estão passando uma responsabilidade muito grande para o CAD? E será que o CAD não é bom do jeito que é, porque sempre se manteve no seu quadrado? Conseguindo tomar decisões mais efetivas sob o ponto de vista do direito concorrencial em sentido estrito. E aí, para fechar, não monopolizar o discurso aqui, que a gente não gosta de monopólio lá no CAD, isso é um paradoxo de under-enforcement e over-enforcement. A dificuldade, e para todos que estão nos assistindo mais uma vez, é saber o limite da intervenção. Nem menos, nem mais. Se eu trago o direito concorrencial com uma visão mais abrangente, eu corro um risco de ultrapassar esse limite e ter um over-enforcement. O que inibe inovação, inibe concorrência, pode ser um problema. O tiro pode sair pela culatra. Tá? Então, assim, para fechar, você me fez uma pergunta e eu te devolvi um monte. Não respondi nenhuma delas
porque a resposta não é simples, não é fácil. Tem que ser caso a caso, entender o que a gente quer como país, como Estado, né? Não tem certo nem errado, tem opção política. E aí, a partir do você descobrir qual é o seu objetivo, no sentido, o que eu quero maximizar? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Como nação, o que eu quero maximizar? Eu quero maximizar menores preços com melhores produtos e serviços para o consumidor? É isso que eu quero maximizar? Eu tenho uma resposta. Não, eu quero maximizar o desenvolvimento econômico, eu quero maximizar outras coisas. A resposta é outra. O que nós queremos maximizar como país? E a partir dessa pergunta, a gente modelar as nossas instituições, seja ela a autoridade antitruste ou outras quaisquer, para maximizar essa utilidade. Muito obrigada, Alexandre. Eu acho que a ideia realmente aqui é a gente levantar mais perguntas que respostas, de maneira que fico extremamente satisfeita com todas as suas provocações. Paula. Obrigada, Ana. Acho que eu concordo em parte com o que o Alexandre falou. Eu acho que ele tem toda razão quando ele fala que a pandemia... Paulinha, você está com voz parecendo o Darth Vader aí. Não sei se foi só para mim. É verdade, para mim também. Tá com aquela voz... Não. Não? Tá tipo com aquela voz de... Sabe? Será que houve algum... Agora? Não. Ah. Quer que eu saia aí de novo? Eu não mudei nada aqui. Deve ser... Então, eu concordo em parte com as ponderações do Alexandre. Eu acho que a pandemia realmente não deve alterar o curso dessas discussões. Eu acho que essas discussões são válidas, devem continuar, e a gente tem realmente que rever alguns conceitos dentro do antitruste. Seja porque a economia está mudando, as formas de fazer negócio estão mudando, e, portanto, as variáveis preço e qualidade, talvez não ser, da forma como a gente tem analisado elas tradicionalmente, talvez não sejam as melhores formas de capturar o bem-estar do consumidor, capturar todas as variáveis que a gente poderia capturar, mas, ao mesmo tempo, agora eu acho que não é o momento de fazer qualquer alteração. Seja porque essa discussão ainda está amadurecendo, tanto na academia, quanto nas autoridades concorrenciais, quanto nos fóruns que a gente participa, seja a OCDE, a ICN, enfim, todos os outros, organizados pela OAB, pelo BAR, quanto também porque no momento de, não só de crise sanitária, como de recessão, esse não é o momento certo para começar a fazer alterações. Esse não é o momento de gerar mais insegurança jurídica, porque a empresa agora não vai saber se esse caso dela vai ser analisado de acordo com a jurisprudência tradicional ou de acordo com esses novos critérios que talvez melhor que seja a mudança. Agora não é o momento de fazer essa mudança. O fato de que agora não é o momento de fazer a mudança não significa que a gente deve parar de discutir esses assuntos. A gente tem que continuar discutindo. E aí é que vem talvez um pouco da minha divergência de posicionamento em relação ao Alexandre, né? E aqui eu estou falando do meu posicionamento acadêmico porque eu acho que esses assuntos, como eu já disse, ainda não estão maduros o suficientes para serem traduzidos no dia a dia, numa mudança de jurisprudência. Mas eu acho que a gente está num momento, sim, que a gente precisa avaliar o que significa o bem-estar do consumidor. É só preço, qualidade? E em se tratando e aí vamos supor que seja isso. Não, é preço e qualidade. Então, o que é preço? O preço é só o preço positivo? Ou a gente tem que olhar gratuito como sendo preço? Temos que olhar preço negativo? E aí, na perspectiva qualidade, a minha opinião é que a gente deveria sim olhar o direito à privacidade, o direito à autodeterminação informativa e também algo que no passado foi rejeitado já, mas eu acho que a gente deve continuar insistindo nisso. Recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso, mas acho que ele ainda não foi publicado,
que é a capacidade de decidir do consumidor. Então, o fato do consumidor decidir, de acordo com a teoria econômica tradicional, né, a gente expressa nossas preferências através das nossas escolhas. Mas o que a gente vê hoje em dia na economia digital é que, em razão da arquitetura de escolha e da forma como as escolhas são apresentadas, o consumidor não necessariamente está expressando as suas preferências, mas ele está fazendo aquilo que ele está sendo induzido a escolher, está fazendo escolhas por meio do sistema tipo 2 e ele está sendo induzido a fazer determinadas escolhas em razão das informações que ele já deu para aquela plataforma, para aquele agente econômico, em razão da forma como aquele arquiteto de escolha coloca as escolhas, em razão do qual é o default naquela plataforma, e, portanto, o consumidor não necessariamente está exercendo o seu bem-estar, não está tendo o melhor bem-estar. Seja porque o poder conglomerado daquela plataforma já é tão grande que não há concorrência de fato, seja porque ele é incapaz de exercer suas preferências. E existem algumas noções, a economia digital ela é muito nova, e ela é muito dinâmica, e ela é muito inovadora, e demora até para a doutrina, a academia, conseguir catch up, né? A gente tinha a teoria de a concorrência está one click away. A gente já está vendo que não necessariamente isso é verdade, mas essa foi uma grande teoria, uma grande tese que balizou a análise de diversos casos da economia digital. Aí a gente tem também uma outra teoria, uma tese de que as plataformas são gratuitas, então um lado está subsidiando o outro. A gente também está vendo hoje que não necessariamente o lado que a gente achava que estava pagando é o lado que de fato está pagando. Às vezes o lado gratuito, ele não é gratuito, né? A questão da gratuidade a gente tem que tentar, talvez, se afastar um pouco disso. E em uma outra discussão que eu acho que o Alexandre levantou, que eu acho que é extremamente importante, é a questão do under-enforcement e over-enforcement. E eu acho que eu já me manifestei sobre isso em alguns dos meus votos, mas eu vejo que outras autoridades também estão falando sobre isso, que o over-enforcement tem as suas falhas. O under-enforcement também tem as suas falhas. Então, é algo que a gente tem que decidir como... E aí sim, a gente tem que decidir como nação, concordo com o Alexandre. Qual que é o nosso objetivo? A gente prefere as falhas do under-enforcement ou a gente prefere as falhas do over-enforcement? E sempre lembrando que nós não somos um polo produtor de tecnologia. Então, será que no Brasil o under-enforcement ele é mais benéfico do que o over-enforcement? Porque é certo que o over-enforcement ele traz falhas e traz problemas de inovação gravíssimos. Mas considerando que o Brasil não é um polo inovador, será que as falhas do over-enforcement vão nos afetar de forma tão contundente quanto as falhas do under-enforcement? E aqui eu realmente não sei. Eu acho que essas são todas perguntas que precisam ser feitas. E agora eu acho que é o momento mais da academia se pronunciar sobre isso do que da autoridade antitruste. E a gente tem que também, Ana, aquilo que você falou bem no começo, né? A gente tem que começar a ouvir um pouco mais e eu fui educada na escola Chicago, tradicional, antitruste, e para mim demorou muito tempo para eu começar a ler as críticas e realmente achar que essas críticas são válidas. Então eu acho que da mesma forma como eu resisti a ouvir essas críticas, eu acho que está na hora do mundo antitruste como um todo, talvez olhar um pouco mais para as críticas com um pouco mais de cabeça aberta e tentar ver se tem alguma coisa válida nessas críticas. Não é jogar tudo fora, não é que a escola de Chicago é errada, não é que toda a análise de eficiência e eficiência alocativa, distributiva, tudo isso tem que ser jogado fora, de forma alguma. Essa forma de análise nos trouxe muitos benefícios e se provou correta inúmeras vezes. Ela tem algumas falhas, ela é sujeita a críticas e talvez seja um momento de aprimorar. Mas eu acho que a gente tem que olhar para essas críticas de forma séria e ver aonde que a gente pode aprimorar esse padrão de análise.
Obrigada, Paula. Claro, Alexandre. Eu ia fazer uma provocaçãozinha já ia devolver a palavra para você. Posso só dar uma pimentinha antes? Bom, é porque até a nossa conversa está ótima, mas a gente já está encaminhando para o final. E eu queria, então, já passar a palavra para vocês, para as considerações finais, e colocar algumas pimentinhas em tantas coisas interessantes que vocês nos trouxeram nessa última rodada. Eu que acompanho isso hoje mais, né, de fora, como advogada, também como acadêmica, eu percebo que muitas vezes esse debate Escola de Chicago é visto a partir de uma dicotomia muito rígida, né, como se qualquer avanço diante da metodologia tradicional fosse implicar um populismo ou um desvirtuamento dos propósitos do antitruste, como se ele quisesse abraçar o mundo, quando, na verdade, alguns autores, como Tim Woolley, simplesmente dizem não, o que a gente está propondo é que o antitruste volte aos seus propósitos originais de defender a concorrência como uma questão de meio e não de fim. O critério de proteção do consumidor é que, na verdade, foi artificialmente incluído nessa análise, porque nunca esteve nos propósitos do Sherman Act. E se podemos, então, ou voltar a esses propósitos, que para muitos são os mais corretos, ou ampliar esses propósitos, será que teríamos alguns meios de fazer isso de uma forma segura, sem panaceia, sem tantos riscos que vocês mencionaram? Então, eu vou dar alguns exemplos. É claro que não cabe ao direito antitruste querer resolver todos os problemas do direito do trabalho, mas considerando que hoje os mercados de trabalho são fortemente impactados por poder de monopsônio ou poder de oligopsônio em várias indústrias, não seria então adequado imaginar que, pelo menos assim como o CAD faz uma projeção de atos de concentração sobre aumento de preços para o consumidor, ele pudesse fazer algo relacionado também ao exercício de posição dominante daquelas empresas diante dos seus empregados? Claro que eu não vou resolver todos os problemas da democracia por meio do direito antitruste, mas será que os Zingales, quando ele diz que talvez as autoridades antitruste devessem limitar, por exemplo, verbas que são gastas com lobby, para evitar que o poder econômico se traduza indevidamente num poder político de uma maneira muito rígida? Eu não vou poder tratar de todos os aspectos da proteção de dados, mas será que alguns aspectos relacionados, como a Paula disse, a qualidade do serviço, alguns aspectos relacionados ao próprio poder mesmo que vem dos dados, não poderiam ou não deveriam ser endereçados pelo direito antitruste, sem que a gente estivesse saindo desse objetivo ou transformando o direito antitruste em uma verdadeira panaceia? São, na verdade, também meras perguntas, é uma pimenta, não espere, fiquem à vontade para responder ou não, é tão somente algo que realmente me veio à cabeça diante de tantas considerações interessantes que vocês trouxeram. Então, já passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais e, obviamente, entrarem ou não nessas discussões, se sentirem à vontade para isso. Alexandre. Maravilha. Ana, é isso mesmo. Acho que esses pontos são os pontos importantes de toda essa discussão. Mas eu não sei se eu assim, até pela minha característica de ser muito... tentar ser muito objetivo e tentar simplificar as coisas, né? Enquadrar as coisas em modelos, porque aí depois você tenta né, ampliar e usar os modelos no caso a caso, fazendo as adaptações. Eu acho que essas críticas, elas todas falam mais ou menos a mesma coisa, assim, entendeu? São importantes, não tenho dúvida, porque tudo, acho que a gente tem que olhar para ver se não precisa mudar ou não, mas eu não, assim, quando você fala, pois será que a gente não tem que ver se essa posição dominante da empresa em relação aos empregados... Nós estamos falando de posição dominante. Posição dominante, se afetar a concorrência e abusar dessa posição dominante, é exatamente o que a gente tem que proteger. Por que eu estou dizendo isso? O que a gente tem que estar muito preocupado não só o tamanho, mas como se exerce esse tamanho. E seja enquadrado ali no inciso 1 do 36, de qualquer forma, limitar ou falsear a concorrência. E limitar ou falsear a concorrência é justamente chegar no final do dia e você ter um efeito ruim para o consumidor. Porque, olha, lembrando que nós não protegemos a rigor, a não ser que isso mude,
competidor. A gente protege competição. O abuso de posição dominante em relação a uma empresa que gasta muito dinheiro com lobby, a gente pode discutir se lobby é moralmente adequado ou não, ou é um ilícito ou não. Mas o fato é que tem muitas empresas que gastam muito dinheiro com marketing. E aí, pelo fato dela ter essa capacidade financeira e escala, com marketing a gente proibiria? Por exemplo, tem muita empresa que gasta isso, inclusive adquirindo outras empresas para gerar eficiência. Tem empresas que gastam muito dinheiro em P&D. E só se dão bem mesmo, e só crescem porque tem muito dinheiro para gastar. A gente teria que limitar, então, e dar chance para os outros? Isso é um papel da autoridade antitrust. É isso que eu estou discutindo. E aí, quando a Paula fala uma coisa que eu concordo com ela, a gente tem que pensar se é isso mesmo. Mas é porque eu realmente não consigo identificar alguma coisa que seria diferente para o consumidor do que preço e qualidade. E aí, privacidade está dentro da qualidade, segurança está dentro da qualidade, qualquer coisa está dentro da qualidade. Alguém me diga alguma coisa que esteja fora da qualidade. E a gente nunca se deu bem em analisar a qualidade mesmo. Nem na época que não tinha economia digital, porque é mais subjetivo. Isso já foge do controle da escola de Chicago. Porque lá é muito quantitativo. Eu preciso saber o seguinte, eu vou fazer numa fusão e aquisição, vou saber se vai ter uma pressão de preço, vou fazer um PP, um GUP, ou um CPPI, se for coordenado, é isso que eu vou fazer. Agora, quando não tem preço, e aí? Como é que eu vou fazer essa análise? A análise passa por uma análise dinâmica, uma questão mais schumpeteriana, aí você começa para essa discussão interessantíssima, mas que primeiro a gente tem que saber se nós temos condições de tomar decisões adequadas em relação a isso. E como? Quais são os instrumentos? Por isso, caso a caso. E aqui eu estou te falando de prática, não é academia. Dificilmente, todos os nossos casos são baseados em modelos totalmente quantitativos. Ao contrário, existe muito uma análise subjetiva de definição de mercado relevante, que é o passo 1 para uma análise de concentração, até a chegada das eficiências. Sopesando valores. E aí, seja de que forma a pessoa vai abusar da posição dominante dela, o que não pode ter é abuso. Seja porque ela mais incentiva em mão de obra e tal, não pode ter abuso. O que a gente tem que saber e limitar muito bem é qual é o limite da autoridade antitrust se a gente não ultrapassa competências que, sob o ponto de vista genérico do artigo 170 da Constituição e até ali do artigo 1º da nossa lei, e do parágrafo único, dá para a gente colocar qualquer coisa. Qualquer coisa cabe no direito antitrust. É só ler o artigo 70 e o artigo 1º da nossa lei. Artigo 170 da Constituição e o artigo 1º da nossa lei, parágrafo único. Mesmo porque o parágrafo único já diz o seguinte, a coletividade é a titular dos direitos garantidos por essa norma. Então é qualquer pessoa. Se eu quiser fazer uma interpretação mais abrangente, é possível. Aí eu vou voltar naquilo que eu disse. A gente precisa saber o que a gente quer. O que a gente quer maximizar. O que a gente quer resolver. Então, muitas das nossas ferramentas, óbvio, tendo em vista o direito concorrente, tendo direito à economia digital, elas estão sofrendo adaptações. Essa semana a gente teve um painel interessantíssimo com alguns professores de várias universidades, Chicago, estava o Rovencamp, estava um monte de gente. A discussão era isso. Para a economia digital, a legislação está adequada, a legislação americana está adequada e os instrumentos de análise estão adequados? A regra era que a legislação está adequada, mas os instrumentos de análise precisam ser adaptados em várias questões. Mais uma vez, aí eu acho que tudo isso que a Paula falou em regra, o que todos nós dizemos, o que eu disse anteriormente, com uma roupagem diferente. O CAD ou qualquer autoridade antitrust sempre se preocupou com qualidade. O problema é que a qualidade agora mudou. Antes a gente não via como qualidade determinadas coisas e agora são, por exemplo, privacidade.
Quando você tem mais qualidade ou menos, ou quando você tem mais privacidade ou menos privacidade, é ter mais qualidade e menos qualidade? Eu gosto do Instagram porque ele tem uma certa privacidade. Eu não gosto do Facebook porque tem menos. O LinkedIn tem mais, mas ao mesmo tempo o LinkedIn é mais chato do que o Instagram. Então depende do objetivo. Essas plataformas têm nos mostrado uma questão completamente distinta. Você tem um mercado de dois lados, de múltiplos lados, você tem que olhar para todos eles. E aí, o foco é por que o bem-estar do consumidor? E acho que isso é interessante. Porque se o consumidor não tiver maximizado o seu bem-estar, ele muda a opção. E mais uma, só voltar no último ponto que a Paula falou, que é interessantíssimo, economia comportamental. As pessoas são induzidas a agir com o sistema 1 do cérebro. Isso não é de agora não, gente. Pegar o livro lá, Thinking Fast and Slow, do Daniel Kahneman, ganhou isso no Prêmio Nobel da Economia em 2003. Já havia sido discutido na década de 80. Marketing sempre trabalhou com isso. E psicologia também, não é de agora. Só que agora está tudo potencializado. Porque as coisas têm mudado mesmo. As informações estão aí e as pessoas realmente têm mudado a sua preferência. O que a gente discute será que empresas não têm abusado do seu poder de mercado para poder fazer com que essas pessoas sejam induzidas a consumir os seus produtos? Mas isso é problema do consumidor ou isso é problema da concorrência? Não teria que ter uma instituição para dizer, olha, você não pode abusar da fragilidade do consumidor. Uma instituição com enforcement para fazer isso. Essa é a discussão. Será que nós temos que permanecer na nossa caixinha ou nós vamos abrir essa caixinha? E qual é o risco que disso gera de tomar decisões que sejam mais elásticas, não tão precisas e que você não sabe as consequências dela? É isso. Muito obrigada, Bom, Alexandre. Final, agradecer mais uma vez, já que nós estamos nas considerações finais. Obrigado pelo convite, Ana. Foi debate bom. Esse debate é gostoso porque faz com que a gente coloque todas as ideias, nem sempre organizadas, mas faz com que a gente coloque todas as nossas ideias aí, para que fiquem essas discussões, né? São relevantes e, mais uma vez, isso não é de agora e vai continuar para os próximos 100 anos aí, pode ter certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço a presença sua e da Paula, realmente é um enorme prazer. E a gente percebe claramente também, é um problema semelhante àquele da lei, né? Às vezes a distância entre boas intenções, os meios para assegurar, os problemas adversos que podem daí decorrer. E como vocês colocaram, a Paula já havia colocado até na manifestação anterior, hoje, por trás do que a gente chama de qualidade, a gente tem uma gama de reflexões muito mais complexa, né? A gente brinca que quem estuda proteção de dados sabe que a gente começou com privacidade, hoje a gente está falando de individualidade, de cidadania, o direito de eu ser eu mesmo, porque como você mesmo disse, por mais que essas técnicas sejam antigas, hoje elas são utilizadas de maneira potencializada. Né? Como a gente vive num mercado de atenção, às vezes essas empresas têm condições de, durante horas, no mesmo dia, nos submeterem a uma série de técnicas que podem, de fato, muito mais que nos influenciar, nos manipular. Isso tem inúmeros desdobramentos super interessantes, né? E que, de fato, a gente não vai ter como endereçar facilmente, razão pela qual, pelo menos, deixar essas questões no cenário para reflexão, eu acho muito importante. Isso sem falar num ponto que você trata muito bem, uma necessidade de um diálogo interinstitucional, porque, afinal de contas, né, como fazer isso sem também uma participação integrada com todo o mecanismo de defesa do consumidor, com uma agência de proteção de dados, ou seja, esse problema ele teria que ser endereçado conjuntamente por várias frentes, né? A discussão aqui é saber se o CAD tem um papel, qual seria o papel e como, além de tudo, haveria esse diálogo que realmente não é fácil. Mas vamos ouvir, então, nossa querida Paula aí para suas considerações finais. Obrigada, Ana. Essa discussão é sempre interessante porque ninguém tem a resposta, né? E a gente fica jogando perguntas, então a gente fica nessa análise e nessa
discussão acadêmica que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não tem nem espaço para fazer. Mas eu concordo em parte com vocês dois. Eu acho que a gente precisa realmente desenvolver instrumentos melhores. A gente tem, sim, essa dificuldade de quantificar a qualidade, de quantificar aquilo que não é preço, né? Aquilo que não é eficiência, eficiência no sentido tradicional. Mas eu gosto muito da analogia que o Temu faz sobre o papel do direito à concorrência, né? Como sendo o árbitro num jogo de futebol. Então, o direito à concorrência ele está aqui para avisar quando a regra não está sendo cumprida. Então, eu acho que aqui não é que a gente está repensando o que deve ser a autoridade de antitruste ou aumentando o tipo de problema que essa autoridade deve endereçar, mas eu acho que é mais um reconhecimento de que existem outras dimensões da concorrência que hoje, de forma potencializada, estão influenciando nesse jogo e que a gente talvez não esteja dando a devida atenção, seja porque a gente não acha, eu digo autoridades antitruste, não acham que são dimensões da concorrência que realmente influenciam no jogo, seja porque a gente não tem instrumentos adequados para quantificar ou analisar essas dimensões da concorrência. Mas eu acho que não tem como negar que, por exemplo, privacidade é uma dimensão da concorrência e que isso vai se tornar cada vez mais que o consumidor se eduque sobre a falta de privacidade que ele tem, ele vai eventualmente valorizar mais ou menos a sua privacidade e as empresas vão começar a concorrer também com base nisso. Né? Eu gosto de usar o exemplo do e-mail, que todo mundo tem um e-mail gratuito, né? O Gmail, o Hotmail, o Yahoo, que seja, são todos gratuitos. Só que eles não são gratuitos, porque, na verdade, você dá autorização para essas empresas lerem os seus e-mails. E aí, então, estão surgindo servidores de e-mails pagos, em que você tem direito, você paga uma anuidade, mas você tem direito à sua privacidade, no sentido de que aquele servidor não vai ler a sua correspondência e vender as suas informações para outros parceiros. Então, isso está se tornando uma dimensão da concorrência. E se isso está se tornando uma dimensão da concorrência, a autoridade de defesa da concorrência tem que conseguir olhar isso também. Isso significa que a gente não vai errar no começo, nos primeiros casos? É óbvio que a gente vai errar. Assim como erraram em 1800 e 1910, quando julgavam os casos, e hoje a gente lê e fala, olha, essa análise de ato de concentração, como era mal feita, né? Olha como protegia o pequeno, ser grande por ser grande era ruim. É uma evolução. Então, eu acho que, no mínimo, hoje a gente tem que chegar num ponto em que a gente reconheça que existem outras dimensões da concorrência que não podem ser ignoradas. Se a gente já está preparado e tem os instrumentos adequados para fazer essa análise, eu tendo a concordar com o Alexandre, a gente não tem. Eu acho que isso é mais ou menos unânime dentro da comunidade antitruste, que a gente não tem os instrumentos adequados, precisamos aprimorar nossos instrumentos de análise, mas eu acho que o que não podemos fazer é simplesmente não olhar para essas outras dimensões. E, Ana, novamente, reiterar meu agradecimento por esse bate-papo. É sempre muito, muito bom, né? Quando a gente pode estar entre amigos, conversando, nem parece que a gente está fazendo um evento de trabalho. Então, obrigada novamente pela iniciativa e pelo convite de estar aqui com você e com o Alexandre. Paula, eu que agradeço a você, ao Alexandre. Eu acho que foi um momento riquíssimo para mim. Esses minutos passaram voando, como você disse, uma conversa entre amigos inteligentes e que enriqueceram tanto esse debate. E acho que certamente que todos aqueles que tiverem o privilégio de ouvirem essa sessão vão chegar a essas mesmas conclusões. Eu acho que nessa 1 hora e pouquinho aqui a gente conseguiu não só trazer discussões muito atuais da pandemia, mas também aproveitar para trazer
trazer várias das questões mais essenciais e estruturais do antitrust e de uma maneira muito aprofundada, mas ao mesmo tempo leve e objetiva. Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês e espero que tenhamos outras oportunidades, porque é sempre muito bom estar com vocês e aprender com vocês. Muito obrigada e até a próxima.